Mas estamos aqui para mais um caso sensacional de todos os nossos casos, que a gente traz aqui como todos os nossos casos. Aqui do Ibrahim vai chegar um pouquinho atrasado, o doutor Paulo está de férias, e aqui do meu lado está a Mariana, que mais uma vez vai acertar o diagnóstico de primeira, esse eu tenho certeza que vai. A doutora Líria aqui do meu lado, que vai nos mostrar o ecocardiograma, e o nosso apresentador de caso vai ser o doutor Vinícius, e o doutor Vitor, no final, vai fazer uma breve apresentação sobre o caso. Então, vamos começar, doutor Vinícius, por favor? Estão me escutando? Estão, né? Bom dia a todos, eu sou o Vinícius Santiago, sou R1 da Cardiologia da Rede DOR, e a gente montou essa apresentação aqui para vocês. Vamos começar. Então, é uma paciente feminina, 55 anos, professora. De antecedentes, ela tinha um irmão com 57 anos, que teve um infarto e morte súbita. A mãe faleceu por AVC aos 72, pai faleceu por alguma doença aos 84, e o primo tinha uma miocardiopatia dilatada e fez transplante aqui no Dante Pazanese. De antecedentes pessoais, ela era tabagista desde os 15 anos, 20 a 30 cigarros dias, e ainda persiste fumando. Teve AVC em 2020, ficou hemiplégica à direita, depois de fisioterapia evoluiu somente com uma paresia de membros inferiores direito. E usou anticoncepcional por 4 anos até os 36 anos de idade. Como que é a história dela? É uma paciente que vem encaminhada aqui no Dante Pazanese em fevereiro de 2023 por ter evidenciado no eco um aneurisma do septo interventricular. Acabou não sendo matriculada no serviço neste momento. 2 meses depois, começou a sentir uma dor em membro superior esquerdo, associada a uma precordialgia em pontadas de leve intensidade, desencadeada ao se abaixar. Foi encaminhada ao Dante com um novo eco do dia 23/6 de 2023, que ainda mantinha esse aneurisma do septo, e realizou um eletrocardiograma e acabou sendo reencaminhada para um segmento com o cardiologista do Hospital de Pedreira. Ela estava sintomática neste momento também. Como que era o exame físico dela? Então, assim, normotensa, normocárdica, saturando 96, eupneica, sem nenhum achado adicional no exame físico, e usava somente AS 100 mg dia. A gente vai chamar a doutora Mariana. Antes de continuar, vamos pensar no que essa paciente pode ter, né? Tinha uma história familiar pesada e uma história pessoal também. Vamos perguntar para um dos nossos residentes. Doutor Eduardo, por favor, o que você acha que se tivesse que fazer um diagnóstico nesse momento sem nenhum exame? Qual seria o seu diagnóstico? Microfone. Tem um microfone aqui na segunda fila. Está desligado. Bom, uma paciente com aneurisma de septo interventricular, uma paciente com fator de risco de doença arterial coronariana na família, morte súbita, mas isso a gente pensa, eu pensaria primeiramente numa doença arterial coronariana. Ela não tem epidemiologia para Chagas ou algo do tipo. Se você estivesse na triagem do grupo 2, você ficaria com a paciente, matricularia a paciente aqui ou faria a conduta que foi tomada para ela? Tem uma dor bem atípica, né? A dor dela é atípica. Entretanto, é uma paciente com uma alteração ecocardiográfica, uma história familiar importante de morbimortalidade cardiovascular, inclusive com o irmão transplantado no serviço por etiologia, pelo que eu vi, não definida, certo? Eu deixaria essa paciente aqui. Perfeito. Alguém pensa diferente? Doutor Misael, o que você acha? Tá bom. Vamos ver se Mariana acerta agora.
Próximo slide. Bom, a gente está diante de um caso de mulher de alto risco cardiovascular, que a gente tem que sempre pensar em doença arterial coronariana como primeira hipótese. E aqui chama a atenção de como a mulher tem manifestação atípica, né? Dói meu braço esquerdo quando eu abaixo. A gente olha para ela e fala, bom, então tá bom, não abaixa, né? E a senhora continua tendo a sua vida, só para de fumar. Mas concordo com o Gabriel, acho que a primeira tem que pensar em alguma coisa e tem que pensar em DAC para ela. Nesse eletro aqui, então a gente vê um ritmo sinusal, o eixo do QRS está preservado, onda P está normal, talvez em V1 negativo, pensando numa possibilidade talvez de uma sobrecarga de átrio esquerdo, intervalo PR normal, QRS normal. Em relação à repolarização, ela vem com, no plano frontal está normal, mas nos precordiais, ele chega a ter algo, talvez um positivo ou negativo em V3, talvez mais retificado em V4, V5, V6, uma alteração até quase inespecífica em parede aí anterapical, pegando de V3 a V6. Dessa vez não tem diagnóstico, Maria? Esse diagnóstico é só alteração de repolarização anterapical mesmo. Hã? O eletrocardiograma, por enquanto, nada, né? Vamos em frente. Chama atenção, né? Esse padrão, talvez em V3, que todo mundo faria muita associação com Wellens, mas não é característico dessa maneira. Habitualmente, ela faz um plus-minus quando é Wellens, continua lá para V4, também um plus-minus, e algumas vezes até V5 e V6, com uma onda T também negativa e simétrica. Não tem uma alteração de repolarização, mas só pelo eletro eu não consigo ser categórica dizendo que tem aí qualquer tipo de alteração, de oclusão coronariana, qualquer coisa assim. Vamos em frente. E o paciente também trouxe um ecocardiograma, que eu vou pedir para a doutora Líria comentar um pouquinho. Então, o eco foi feito outro serviço de fevereiro, tinha um átrio esquerdo de 27, pequeno, até muito pequeno, não era, a superfície não tem, mas um átrio tão normal, um ventrículo esquerdo com dimensões preservadas, 41,25, fração de ejeção, acredito eu, por ter uma alteração segmentar, eles deveriam ter feito por Simpson, não acho que seja 70%, mas pelo laudo 70%, e o septo uma parede posterior normais. E o aneurisma e a presença de um aneurisma no septo interventricular sem shunt ao Doppler. Explica para a gente esse aneurisma. Esse aneurisma deixa eu só ver se é minha babá. Não, desculpa. Que hoje na greve, tá? Então, o aneurisma do septo interventricular, eu pensaria primeiramente numa coisa até congênita, que às vezes tem uma CIV, para ter um aneurisma ali do septo perimembranoso para tentar fechar, ocluir essa CIV. Pode ser um infarto, apesar de eu nunca ter visto um aneurisma do septo pós-infarto, eu não sei se ele quis dizer aí, porque o aneurisma, quando a gente fala em aneurisma, você tem que ter uma deformação persistente na sístole e na diástole, tem um colo, nunca vi um aneurisma de septo com colo, então talvez ele fosse um abaulamento desse septo com uma discinesia do septo. Aí eu pensaria num acometimento isquêmico, mas só do septo, né? Não tem ápice, não tem apical e uma fração de ejeção de 70%, meio que não estou conseguindo ligar o Lé com o CRE, cavidade pequena também. Então, com esse laudo é mais para alguma coisa congênita do que até isquêmica mesmo, até pela fração de ejeção, tá? Esse aneurisma não foi valorizado quem fez a triagem do paciente, porque acho que a gente está todo mundo acostumado a ver aneurisma do septo interatrial, né? Isso. Mas septo interventricular, eu não lembro de ter visto em nenhum lugar essa descrição. Eu também não, eu só penso nisso, quando o paciente tem CIV perimembranosa, que o septo faz um aneurismazinho para tentar ocluir. E também, talvez não tenha sido valorizado, porque o eletro também não tinha alterações compatíveis com o aneurisma, né? O eletro, geralmente, quando a gente pensa em aneurisma, tem um supra persistente, né? Então, assim, esse laudo, para mim, não está muito ligando Lé com CRE, não. A Wendy está aí, não sei se também ela quer acrescentar alguma coisa, mas... Falar, Wendy? Não cheguei agora, mas eu dou suporte à Tem mais alguma coisa do laudo? Não, né? Não, só tinha isso mesmo.
Então, essa paciente ela foi reencaminhada, né, para o Hospital de Pedreira, para um cardiologista, e aí ela vem com essa história agora. No dia 16/7, ela começou a ter vômitos em jato, uma diarreia intensa seguida de pirose e uma precordialgia em queimação de moderadas intensidade, associada à sudorese. Procurou a UPA Vila Santa Catarina, onde realizou um eletro que tinha um supra de V2 a V4. Não foi feita a trombólise nessa paciente. Ela foi internada e somente no terceiro dia ela fez um CAT no H-rim, que evidenciou uma DA com oclusão total em terço proximal e discretas irregularidades parietais nas outras coronárias. Não realizou tratamento percutâneo, ficou só com tratamento clínico. Foi transferida para o Hospital Saboia, onde ficou internada até o dia 21/7. Vou pedir para a doutora Mariana comentar os eletros da internação. Esse é o primeiro. Essa paciente tem esse ritmo sinusal e agora ela tem alterações difusas da repolarização. Ela tem sim um supra em parede anteroapical. Ela tem já um padrão, inclusive, de plus-minus também em V5 com uma onda T negativa. Ela faz como se fosse uma imagem em espelho aí em parede inferior, né? Então, comparando com o eletro dela anterior, ela tem alteração de repolarização muito importante, compatível com oclusão coronariana aguda mesmo. Talvez até esse V1 e V2 possa estar posicionado até um pouquinho mais alto, mas me parece ali que já tem até uma área eletricamente nativa de septo. Ela não tem um R, mas pensando no total, pensando no supra, eu esperaria ainda, ela tem parede ainda, não evoluiu com área eletricamente nativa, e na vigência de dor aí não tem como não ser interpretada uma oclusão coronariana aguda para ela. Aí ela realizou o próximo eletro com outras derivações. Não sei se quer comentar. Quando eu faço as outras derivações, então eu estou pensando, ela na teoria, ela já tem o supradesnível, né? O que eu costumo falar para os residentes a primeira coisa, quando a gente pensa em oclusão coronariana aguda, a gente acaba perdendo aí 30% até dos eletros, eles não apresentam o supra. Então, o que o pessoal fica angustiado diante de um supra, eu digo ao contrário, diante de uma dor precordial, não fiquem aliviados se vocês não tiverem um supra. É aí que a gente tem que ficar angustiado, porque o paciente pode ter uma oclusão coronariana aguda e vai passar despercebido. Só que nessa situação ela já tinha o supradesnivelamento, inclusive com parede recíproca, com imagem em espelho. Então, na teoria, fez legal, mas eu não precisaria ficar esperando. As derivações aqui, derivações à direita, V3 e V4R, ela não tem supra, e nem as derivações que a gente chama as derivações dorsais para ver parede lateral, né, do ventrículo esquerdo. E nessas derivações a gente tem que esperar, não pode esperar, um supra maior que 0,5 milímetro. Então, se tiver um supra maior que 0,5 milímetro, a gente também interpreta já como supra de ST também. E tem aí as alterações não habituais e tem alteração de repolarização, mantendo um supra em V1 e V2. Aí a gente fala, puxa, mas aquele supra em V1 e V2, não entrariam outros parâmetros? Eu não teria que aceitar um supra um pouco maior na mulher de 1,5 milímetro, pensando na quarta definição universal de infarto? Sim, mas a morfologia desse supra, tendo ali 1 milímetro, com as outras paredes associadas, a gente tem que pensar em oclusão coronariana aguda para ela. Perfeito. Então, no V3R, V4R, V7, V8, não tinha supra aqui. Não né? tinha supra aqui. Não tinha. Só de V1 a V6, na verdade. Não é? No eletro anterior dava para ver até V6. Você volta V6 estava retificado, mas V5 ainda tinha o V5, supra. De V1 até V5. V1 a V5. Ok. E tinha um Qzinho em AVL, não é, Mariana? Olha só, e D1 não. Tem um Qzinho em AVL, não sei, não me lembro se no anterior ele tinha, né? Porque até pode ter Q no AVL e não necessariamente volta para o primeiro slide, aquele eletro normal? Quase. Tá, com o eletro normal? Peraí, deixa eu puxar aqui. Esse. Tem um Qzinho em
embrionário em AVL, ele por si só o que é em AVL não está me chamando muita atenção no exame anterior. Mas olha como muda a repolarização dessa paciente, né? Muda por completo a alteração dela. A repolarização. Pode passar, por favor. Esse eletro foi das 5 da manhã, e aí às 2 ela fez um novo eletro. Às 2 da tarde. Sabe me dizer se ela ainda tinha dor? Não tem esse relato. Não tem relato. Porque aqui ela mantém um supra e parece mantendo lá uma área eletricamente inativa, ela está com cada vez uma progressão mais lenta aí da onda R de V1 a V4, né? Tem um carimbo lá em V5 para nos brindar, mas ela mantém essa alteração aí dinâmica de elétron e com supra desnível de ST. Né? E V6 não tinha nada, né, Marina? E V6 continua retificado. Antes era negativo, agora está retificado. Certo. Aí, próximo da alta lá do Hospital Saboia, no dia 20, ela fez um novo eletro. Esse está difícil de interpretar, né? Estou me localizando ainda nas derivações. É D1, D2, D3, AVR, LF. Aqui nas derivações do plano frontal não me parece nada de muito mais alterado. Mantém um Q, até um Q mais alargado ali em AVL. Parece que está crescendo, está alargando esse Q. Mas não tem D1, dessa né? paciente, mas não tem D1. Tem as precordiais? Só tinha isso aí. Vamos em frente. Não tiram nada. Achou não ST. tiram nada nesse eletro e resolveram dar supra. Eletro melhorou. Só que a gente não viu as precordiais. Ok. E mais uma vez, como é atípica a dor dela, a manifestação principal é vômito em jato e diarreia. Depois ela teve uma dor, mas foi um incômodo, não foi uma dor. Queimação, relato de queimação. Na verdade, a gente nem sabe, ela achou que era mais de estômago, ela nem sabe qual foi a hora do infarto dela, essa é a grande verdade, né? Ela foi para fazer uma endoscopia. Sorte que pediram eletro. Não sei como pediram eletro. Vamos em frente? Então, ela tem alta lá do hospital no dia 21, e após isso, ela reclama aí de uma dispneia, classe funcional 2, e ela procura novamente o Hospital Dante aqui no dia 24/7. O exame físico, nada que chame atenção, PA 10/62, frequência 89, saturando 98. Fez aqui um novo eletrocardiograma. Vocês querem comentar, doutora Mariana? Idêntico, né, Mariana? Ela desviou o eixo, né? Agora ela tem um desvio do eixo, que antes ela não tinha. Fecha critério, inclusive, para bloqueio divisional anterosuperior. E ela mantém esse... Agora, ela tem a eletricamente inativa. Né? Apesar de ela ter um Rzinho embrionário em V3, ela permanece com o supradesnivelamento do segmento ST. E aqui ela estava assintomática, ela estava só com dispneia, essa paciente. Ela perdeu parede, né? Ela tá... Desculpa, quanto tempo faz do primeiro evento dela? Em dias, que eu entendi que... Foi no dia 16 que começou, que é dia 24, 8 dias. 8 dias. Esse supra, aí a gente chama... Poderia até pensar já em uma possibilidade de aneurisma, que a gente espera aí uma semana, 2 semanas aí para pensar numa possibilidade, mas já com área eletricamente inativa. Essa paciente, bem como estava assintomática, reencaminharam para a UBS e para um cardiologista externo. E aí ela retorna, no dia 1/9, veio procurar o nosso pronto-socorro com uma piora da dispneia, agora classe funcional 3. O exame físico também dela não chamava atenção, os exames laboratoriais que coletaram lá. O que chama aí é o BNP, né, bem aumentado, de 7.210. É isso que chama atenção. E aí, esse eletro aqui. Em nenhum momento ela teve congestão pulmonar, não foi, em nenhum momento foi descrito que ela teve...
Aqui acabou. Esse eletro aqui não... depois, né? Esse aqui pedi para desconsiderar. E ela fez um raio-x também. Não, pera um pouquinho, que esse daí tem mais... Esse eletro piorou. Piorou. E agora ela tem uma área eletricamente inativa em parede anterior extensa. Ela mantém um supra, então ela teve... Foi em julho que ela teve. Ela agora tem um BDAS, que antes ela não tinha, com uma área eletricamente inativa em parede anterior extensa, mantendo esse supra de ST. Né? Esse supra de ST tem que pensar agora na possibilidade de que perdeu parede, de cinesia e até aneurisma para essa paciente. É só porque o eletro é do dia 26/9, é o mais recente dos eletros, né? Ela, no dia 1, que ela veio com o quadro, a gente não tem o eletro desse dia. E aí, nesse dia, ela fez um raio-x, que eu vou... Doutor Ibrahim. Pedir para o doutor Ibrahim comigo. Então, todo mundo para lá. Aí depois eu volto no eletro, para a gente comentar melhor. Tá bom. Não, vou comentar daqui mesmo. Bom dia, boa tarde para todo mundo. É um raio-x que mostra uma área cardíaca muito aumentada, né, com sinais de aumento importante do ventrículo esquerdo. A gente vê que o botão aórtico está diminuindo, que está condizente com essa pressão constante, que ela tem pico sistólico de 95, 97, então é bem possível que ela tenha uma redução do débito. Existe um certo grau de cefalização da circulação pulmonar e a gente viu um velamento da base esquerda, que muita gente poderia pensar que é derrame, mas se a gente for olhar, a gente consegue observar alguma coisa parecida com uma bolha gástrica. Opa, não consegui fazer funcionar. Apesar de ter um apontador laser, agora sim. A gente viu alguma coisa parecida com a bolha gástrica aqui, né? A gente consegue contornar o diafragma. Então, dá a impressão que tudo isso que a gente vê aqui é a área cardíaca acústica de ventrículo esquerdo aumentado, né? Alguma retificação, talvez, do quarto arco, mas a gente vê o botão aórtico muito reduzido, com cefalização da circulação pulmonar. Então, um raio-x de insuficiência cardíaca, e diria que condizente com aquela redução de débito manifestada pela pressão sistólica que ela tem. Ibrahim, vem para cá. Tem o seu apontador. Bem, aí vem a pergunta, né? Por que essa paciente piorou funcionalmente? Uma disfunção ventricular, síndrome de Dressler, um novo evento coronariano ou aquele aneurisma que modificou o padrão? Doutor Misael ficou com o microfone com você, né? Por favor, Misael, o que você acha? Eu acho que foi por conta que a gente, assim, não era para ver aquele eletro, mas depois a gente viu com aquela baita área eletricamente inativa de parede anterior, com um supra residual que ficou, acho que ela fez uma disfunção ventricular. Claro que a gente tem que ver o eco, mas o que mais parece, eu acho que seria disfunção ventricular, por isso que o paciente degringolou. Quem concorda com o doutor Misael, levante a mão. Ibrahim, você não? Eu não quero dar muito palpite, porque eu conheço o caso hoje, então não quero dar viés. Não, Eu acho que é tudo. novo evento também? Que você acha, Wendy? Ele pode ter evoluído para a disfunção ventricular e a gente sabe que um aneurisma muito grande, ele rouba a função do ventrículo esquerdo, porque acaba sendo uma região que não é contrátil. Então, ainda pode entrar recurso aí, todas as anteriores, várias anteriores. Qual o exame que você pede, doutor Wendy? Ressonância. É viés, está viesado. Mas eu acho que tem que fazer mesmo, porque veja, o que a gente tem dessa paciente, ela teve uma dor precordial, uma manifestação clínica atípica, mas teve um eletro muito sugestivo de dor, de doença coronária. Acho que não teria sido nenhum absurdo alguém pensar em fazer reperfusão primária para ela na hora que ela fez. Depois ela não voltou a ter dor. O absurdo era não ter feito. Não ter feito. E depois ela evoluiu com disfunção ventricular. E acho até que aquela imagem de supra lá do eletro, a gente poderia pensar que tem um aneurisma mesmo, né? Então, e eu acho que toda manifestação que ela tem depois é uma insuficiência cardíaca que está piorando. Então, acho que a hipótese do aneurisma, e a gente começaria pelo eco, é mais do que correta mesmo. Mas tem novidades.
Bem, então foi pedir para a doutora Líria comentar um pouquinho. Foi feito um eco de urgência para essa paciente. Ah, tá, isso eu já não peguei. Então ela fez Dresler também ou ela comprou essa parede? De novo. Fez um derrame pericárdico. Todo mundo achou que era aneurisma, da piora funcional foi por um derrame pericárdico. Mas ela tem uma aneurisma também. Nossa, é só aneurisma. Quer comentar? Eu estou no mundo de férias já. Então, esse eco me parece o Lé está ligando mais com CRE, um ventrículo esquerdo, um átrio esquerdo de 36, é para mulher normal, não tem um volume, mas por essa medida linear é normal. Um ventrículo esquerdo 57 de diastólico e 53 de sistólico, né, denotando que já é um ventrículo dilatado às custas das dimensões diastólicas e sistólicas, e uma fração de ejeção de 20%. Um septo de 8, talvez até por ser acinético, em comparação à parede posterior que deu 12, e um aneurisma da região média apical do VE, que bem condizente com o eletro dela e secundária a esse infarto da DA, que eu acho que foi OT, oclusão OT da DA, proximal, eu não lembro agora. Terço médio. E associado a isso um derrame pericárdico difuso, de grau importante, com maior lâmina na parede inferior de 28, com sinais de repercussão hemodinâmica. De novo, igual da semana passada, né? Pode ser, ela tem todos os critérios para fazer síndrome de Dresler, né? Infartos anteriores, até epistenocárdica, às vezes, esses infartos anteriores, né? Mas esses derrames importantes, a gente sempre tem que pensar em complicação mecânica, ruptura de parede, né? Mais a ruptura de parede levando à formação de pseudoaneurisma contido por todo esse saco pericárdico com líquido, que a gente até falou na semana passada, que não é tão comum, mas aquele caso de semana passada era um PO também, uma síndrome de Dresler, com repercussão e derrames grandes, né? Mais um. Mas o que eu ficaria muito na dúvida, igual eu falei semana passada, que às vezes você tem esses aneurismas que eles falam que é uma ruptura tipo 3, que ele perfura e fica babando no saco pericárdico, mas eu acho que aí é muito difícil da gente distinguir, né? E agora eu não sei qual que foi a evolução. Ela drenou e aí, então, é um derrame pericárdico importante. Primeiro, afastar a complicação mecânica para pensar numa pericardite pós-infarto. O interessante é que essa paciente tinha um achado de um aneurisma de septo, né, que não tinha nada a ver, agora sim. Provavelmente era um septo hipocinético ou discinético, né? Porque aneurisma de septo eu nunca vi, assim, tirando na CIV, né? Agora você acredita no aneurisma. Agora eu acredito naquele laudo lá, de 70 e tal. Mas esse eco está condizente. Então, é um ventrículo ruim, né? Fração de ejeção de 20%. E né? era 70% mesmo. E provavelmente secundária essa alteração segmentar que faz ela cair. Você vê 57, 53, está muito próximo o diastólico com o sistólico, né? Por esse remodelamento, né? Essa expansão do infarto. Então, essa paciente foi encaminhada para drenagem, tá? Peraí. E aí ela fez a pericardiocentese com retirada de 600 ml do líquido seremático. Aqui é um pouquinho as fotos do eco, que eu vou... As imagens, né? Agora sim, doutora Líria. Quer que eu passe lá? Melhor. Esse eco que eu fiz foi de semana passada, pós-drenagem. Então, aqui o que já chama atenção é o ventrículo esquerdo, né? Extremamente dilatado. Deixa eu só mostrar aqui. Cadê? Não é isso que eu quero, não, desculpa. Enfim. O ventrículo esquerdo bem dilatado, aqui, não está rodando, mas espera aí. Ai, meu Deus. Foi. Pode ser observado, né? O diâmetro diastólico, né? Na hora que ele enche esse ventrículo, é muito parecido com o diâmetro sistólico. O segmento médio apical praticamente não contrai, você só vê assim, o segmento basal da parede inferolateral com uma contração, até acho que meio que compensatória, o átrio esquerdo aumentado, e ao mapeamento com o Doppler colorido não chama atenção. A gente coloca o cursor bem na região apical, para afastar a CIV apical, que esses infartos não reperfundidos pode ter complicação, né?
E aqui, pelo eco de semana passada, um pequeno derrame pericárdico, mais até anterior. O volume indexado do átrio de 48, os diâmetros diastólicos e ventrículo em relação ao último eco do dia 1º, remodelou bastante, né, um diâmetro diastólico de 75, um sistólico de 54. Quando eu for falar da fração de ejeção, tem os volumes, uma dilatação bem acentuada desse ventrículo esquerdo, tanto em função dos diâmetros diastólicos quanto sistólicos. Tem uma hipertrofia excêntrica por essa dilatação, com uma espessura relativa de parede 0,21 que confirma, né? O eixo curto chama atenção esse ventrículo dilatado, um derrame pericárdico difuso, pequenininho, tá? Discreto. E aqui que eu estou apontando, da esquerda, mais os segmentos basais aqui das paredes, com uma leve hipocinesia, mas aqui a região que pega o segmento basal da parede anterior e do septo parados. O segmento médio, perto ali do plano dos músculos papilares, é uma pequena contração da parede inferolateral e inferior, mas começou a me chamar a atenção essa imagem mais ecogênica, adjacente aqui à parede anterior. E com a avaliação, que é uma técnica que a gente usa do 3D, mas pelo bidimensional, que a gente chama de multiplanar, que eu coloco o cursor em cima, me chamou a atenção que é um trombo. Então, ela tem um trombo, uma imagem sugestiva de trombo adjacente a essa parede anterior. E o apical 4 câmaras, olha como que esse ventrículo esquerdo é dilatado, comparando a contração do VD, né, do ventrículo direito aqui, com o ventrículo esquerdo, olha como que chama atenção, até a relação de dilatação. E só o segmento basal da parede anterolateral que contrai um pouquinho, né? E vocês conseguem perceber que ele faz uma dilatação dos segmentos médio-apicais, e isso formando quase um colinho aqui. E aqui no 2 câmaras, a parede anterior, a parede inferior também, essa enorme dilatação, né, envolvendo os segmentos médio-apicais, configurando a formação de um aneurisma mesmo, tá? Envolvendo todas essas paredes, associada àquela imagem de trombo. O 3 câmaras também, mostrando o septo anterior todo parado e a parede inferolateral, segmento basal só contraindo. E essa grande dilatação aneurismática, nesse balonamento do ventrículo esquerdo. Eu fiz o stroke volume dela, até justificando o achado do raio-x, a pressão baixa, o stroke volume reduzido, de 20 ml por metro quadrado. Menor que 35 é reduzido, então ela tem um volume sistólico ejetado baixo. Aqui só para mostrar todas as paredes, né? Aqui a parede inferoseptal, a ápice, a parede anterolateral, aqui a inferolateral, toda a região apical e o septo, a parede anterior e a parede inferior, com esse balonamento dos segmentos médio e apicais de todas as paredes do ventrículo esquerdo. Isso até lembra Takotsubo, bem parecido. E a fração de ejeção pelo 3D, uma fração de ejeção de 13%, com volumes diastólicos final e sistólico final muito já indexados, muito grandes, com uma dilatação acentuada em função desses volumes, tá? E aqui no 3D, aqui a parede anterior, a gente observa, que já foi observado no eixo curto, essa imagem sugestiva de um trombo céssio, base larga, adjacente à parede anterior, próxima ali ao seu segmento médio. Eu medi mais ou menos 37 por 11, 37 de comprimento, 11 de espessura. Aqui um corte multiplanar desse ventrículo, como se fosse cortes da tomografia, mostrando esse trombo, né, ali na parede anterior do ventrículo esquerdo, poupando um pouco a base. E o strain, bem característico, condizente com esses achados, uma grande área, né, de ausência de deformação, que é o azul, envolvendo toda a região, principalmente anterior, e a região apical desse ventrículo, um strain de 4%, normal é acima de 18%, pelo menos, tá? Então, é uma disfunção ventricular esquerda grave, com uma grande alteração segmentar com trombo. Bem, agora eu vou pedir para o Dr. Ibrahim comentar um pouquinho. Imagens bonitas, né? Mas eu fiquei impressionado que só na região basal que ficou com o strain vermelhinho, né? Mas bem vermelhinho ali naquela região. Essa primeira imagem é de uma tomografia, a gente vê um corte no sentido crânio-caudal. Existia, no momento que foi feita a tomo, um derrame pericárdico acentuado, provavelmente foram dias diferentes em relação ao eco, e tem também um derrame peripleural,
aqui à esquerda, à direita. Então, isso. Aqui a gente vê o derrame. Também tem um pouquinho à esquerda, mas o maior é à direita. Eu vou voltar para a gente chamar a atenção a algumas outras coisas dessa imagem. A primeira delas, além do derrame pericárdico, é essa extensa área de cinética e afilada que a gente vê aqui. A segunda, que provavelmente pela reconstrução que foi feita, a gente não está observando nenhuma área de falha de enchimento. Isso quer dizer que esses trombos às vezes se escondem, a gente precisa fazer mais uma reconstrução para ver. Mas aqui na toma, o que está chamando a atenção é a presença desse derrame pericárdico, do derrame pleural e da extensa área de afilamento. É uma área cardíaca muito grande. Ibrahim, me chamou a atenção a ver a cava inferior. Que você mostra como ela é grande. Eu ia mostrar na tomo, mas na ressonância, que ela continuava dilatada. Eu gostei de ver meu rosto, por isso que eu passei de novo. Eu gosto de olhar na tomo. Eu estava menos velho, cava né? Inferior. Aqui está o átrio direito e aqui vai estar o território da cava. Ó. Essa é a cava que a Edileide está chamando a atenção, bastante dilatada, ou seja, denunciando aí uma dificuldade de esvaziamento. Né? Vamos para a ressonância. Essa primeira imagem da ressonância, acho que talvez tivesse algum filme, enfim, mas não tem problema. Agora vamos passar. Acho que os filmes não estão rodando, Edileide. Edileide, acho que os filmes não estão rodando. Clica em cima. Não tem ninguém. Isso. Samuel? Isso. Tenta clicar em cima. Não era para mudar, era para ver se o filme rodava. Para ver se roda o filme, Samuel. Eu acho que não foi feita a conversão de vídeo compatível. Pode deixar então, deixa. Isso que estava rodando na imagem anterior. Mas era tomo. Mas acho que quem fez a ressonância foi de pessoa diferente, né? Então, não tem problema. Vamos lá. Isso, ele já deixou no apontador laser. A gente vê aqui o átrio esquerdo dilatado, como o eco já tinha mostrado, o átrio direito, o ventrículo direito. Aqui a gente vê o ventrículo esquerdo, com uma extensa área. Imaginem esse ventrículo em contração, imaginem isso aqui contraindo, isso aqui está dilatando. É uma extensa área, é um extenso aneurisma ventricular esquerdo. Esse aneurisma, exemplo do que o eco mostrou, ele é extenso e pega todas as porções médio e distais, tanto da parede anterior como do septo. As porções mais basais têm uma contratilidade presente, mas não é uma contratilidade normal. A gente sabe que nesses casos, por sobrecarga de volume, acaba existindo um prejuízo da contração miocárdica. Aí, mesmo os segmentos não comprometidos. Não tinha edema, essa é uma imagem feita fundamentalmente para ver edema, existia ainda algum líquido, aquele derrame periqueno que a paciente apresentava nessa fase, e aí foram feitas imagens, eu acho que nenhum dos vídeos vai rodar. Então, foram feitas imagens de perfusão, e nessas imagens de perfusão a gente nota uma ausência de perfusão na porção apical, ou seja, aquela oclusão de DA se acompanhava de ausência de perfusão. Isso geralmente se associa a um prognóstico pior, independentemente de qualquer outro achado. Mas essa paciente tinha achados, e esses achados estão vistos principalmente nessa imagem de realce tardio. Essa é uma imagem mais apical, essa é a imagem mais basal. Notem aqui onde eu vou passando o dedo que existe uma área branca no miocárdio ventricular. E vejam que nessa porção mais distal, como quem irriga é a DA e a diagonal, né, principalmente circunflexa, vai diminuindo a sua área de irrigação aqui, nós temos uma área branca que pega quase que toda a circunferência do coração. Esse é um realce tardio, de padrão isquêmico. Como é que a gente sabe que é isquêmico? Porque ele pega ou subendocárdico ou transmural, que é aquela característica de progressão em onda. Vamos ver essa imagem do lado. Nessa imagem do lado tem esse realce. De novo, aqui dá para perceber que ele é subendocárdico, porque a gente é ventrículo esquerdocêntrico, então a gente coloca tudo com endocárdio que diz respeito ao endocárdio do ventrículo esquerdo. Está aqui, né? Essa é a cavidade ventricular, aqui está branco. O que está para fora a gente chama de epicárdio, mesmo que ele tenha relação com o ventrículo direito. E aqui a gente vê a área branca, ela é subendocárdica, no sentido de que ela compromete só a porção mais interna do ventrículo esquerdo, e aqui no septo e na parede lateral alta ela é transmural. E esse sinal escuro aqui, esse sinal escuro é o trombo, que a doutora Larília tinha mostrado para nós já com seus olhos de águia. E aqui está de novo a falha de enchimento do trombo, que vem desse corte até esse corte, e as outras áreas são escuras. Isso quer dizer que não tem nenhuma cicatriz grande aqui.
Para se ver uma área de realce tardio, essas áreas que têm déficit, elas precisam ser grandes e estarem suficientemente juntas para que os olhos humanos enxerguem. Pode ser que exista fibrose intersticial aqui, fruto daquela sobrecarga que eu comentei com vocês, e isso pode não ser visto pela técnica do realce tardio, é visto pela técnica que a gente chama de mapa T1. E aqui a gente tem a imagem, uma das imagens mais impressionantes que vi nos últimos anos, de um extenso aneurisma, né? Vejam que ele começa logo, poupa, sei lá, 2, 3 centímetros da porção basal do septo, aí toda essa área de realce, pega até um pedaço da parede inferior, né? Provavelmente deveria ser, quando aberta, daquelas DAs que dobravam a ponta, irrigar um descendente posterior meio curto, né? Então pega toda a ponta, aqui está a localização do trombo, provavelmente a área mais comprometida pelo déficit de contração, a parede lateral, esse é um corte mais 4 câmaras, 3 câmaras e meia, né? Então a gente pega um pouco mais a parede lateral, que ainda é o que contrai um pouco, visto que também nessa região a gente tem um extenso aneurisma. Então, pela ressonância, o que a gente trouxe a mais? O trombo? Não, já sabia que tinha o trombo. O aneurisma? Não, já tinha mostrado que tinha um aneurisma, o eletro já sugeria também. Pela ressonância, o que traz a mais é que a área é extensa, sem nenhum grau de viabilidade, e o que é pior para essa paciente é que, se pensar em fazer uma correção cirúrgica, por exemplo, com uma retirada da área de fibrose, muito dessa área de fibrose fica. Se a gente for deixar só o que é miocárdio viável, nós vamos tirar tanto tecido que vai acabar fazendo uma restrição. Vai quase que evoluir para uma cardiomiopatia restritiva. É isso. Excelente. Ela drenou aqui? Ela drenou aqui. Ela agora passou a ser nossa paciente. Mas se a gente valorizar, Ibrahim, eu achei muito impactante aquela imagem do strain. Sobrou muito pouco músculo, né, nesse coração das pacientes, né, para a gente tentar ver se ela vai ter algum potencial de recuperação. Ela não tem músculo mais. Quase nada de músculo. Que infarto, né? É um infarto grande, veja como às vezes falam um vaso só, né, mas um vaso só pode fazer um dano tão extenso quanto esse. Parece um tapete super mesmo, alunou. Eu gostei da comparação que você fez, porque a imagem parece que tem a base preservada e o resto. É. Só que o diferente do Takotsubo, ele recupera, né? A diferença grande é que o Takotsubo recupera e aqui a chance de recuperação é zero, né? Praticamente. Não, mas é um alerta importante, porque às vezes a pessoa tende a fazer o diagnóstico da mulher só pelo aspecto morfológico, déficit de contração, e não é, né? Que é um estrago grande. Bem, essa paciente, então, internou aqui no dia 1 e recebeu alta no dia 20. Né? Já estava com melhora dos sintomas, e de exames laboratoriais, o último dela foi no dia 18, o que chamava atenção era esse BNP, de 10.300. Ela acabou recebendo alta, em uso de metoprolol, 100 mg dia, Entresto 100 dia, EMPA 12,5, Rivaroxabana de 20, Atorva de 80, com colchicina 0,5 e prednisona 10 mg. E furosemida SOS, junto com meprazol. E, ao mesmo tempo, ela foi encaminhada para o transplante e o ambulatório nosso de miocardiopatia. E foi optado pela cirurgia de não realizar a abordagem desse aneurisma. Nós tivemos dificuldade porque essa paciente terapêutica, porque essa paciente estava usando aspirina em dose alta pela pericardite que ela fez acima de Dressler. Mas depois, precisando anticoagular esse paciente, esse dilema anticoagular quando a gente encontra trombo pós-infarto, né? Porque geralmente ou ela estava com terapia dupla ou de antiagregação, ou porque a gente está usando agora, no caso do derrame pericárdio, o AS. Então, a gente optou em tirar o AS e deixá-la com... Mas acho que é o melhor mesmo, porque assim, passada aquela fase do Dressler, agora se ela tiver derrame pericárdico é mais pela insuficiência cardíaca, né? Então não faria sentido mesmo. E aquele trombo, ele assusta, porque ele tem a superfície meio irregular. Então, se não anticoagular, eu vejo nele uma possibilidade de embolizar. Perfeito. Ela veio conosco, então, na primeira consulta, no dia 26, agora, no ambulatório da miocardiopatia. Estava assintomática, com a pressão 87/60, uma frequência de 92. Não tinha edemas, trouxe laboratórios. No laboratórios, tinha uma creatina tocada, e o BNP dela estava 4.809.
foi solicitado para retornar em 2 meses. E o eletro dela é aquele que a gente tinha visto antes. Deixa eu ver se agora para a gente finalizar aqui. Deixa eu puxar O mais aqui. impressionante é que ela continua fumando, né? Ela voltou a fumar. É mesmo? E aí ela veio com esse eletro que era do dia 26/9. Que a doutora Mariana já comentou. Quer comentar, Mariana? Perdeu parede. Aqui, óbvio que a gente tem todos os exames lá, mas pelo eletro, ela parede anterior extensa, ela tem área de necrose, mantendo esse supra-desnivelamento, mostrando essa discinesia por aneurisma aí também e parede anterior extensa, ela mantém o supra. E o impressionante dessa paciente é que ela foi bem avaliada, teve 3 consultas antes, ela tinha uma dor atípica, ela infartou na cidade de São Paulo e não foi trombolizada, nem recebeu intervenção percutânea, tudo errado, né? Tudo. É um dado de 6 anos atrás, eu não sei o quanto mudou, mas até 6 anos atrás o sistema de saúde público da cidade providenciava trombolítico, TPA, para muito posto de atendimento. E acabava tendo sempre uma devolução de frascos não usados no final do ano. Então, é seguramente uma doença ainda subdiagnosticada e subtratada na cidade de São Paulo. Então, realmente é evolução lamentável, né? Mas, ó, esse ano no Dante já teve umas 3 CIVs pós-infarto. Esse grande aneurisma é porque não está funcionando, né? Porque quanto tempo que a gente não pegava CIV pós-infarto? Porque o pessoal não está fazendo diagnóstico mesmo. Eu acho que, infelizmente, a medicina está indo para um caminho que está difícil. E não sei por que não tem uma conscientização da gravidade da doença cardiovascular como causa de mortalidade, né? Eu era mais novo do que esses moços são hoje, e já tinha essa história que a doença cardiovascular é a que mais matava, infarto é a que mais matava em São Paulo. Então, aqui eu estou com 40 anos de formado e continuo há 40 anos ouvindo a mesma história. Quer dizer, a gente precisa fazer alguma coisa para, de fato, sensibilizar as pessoas do risco de morrer de doença cardíaca. Isso é uma coisa impressionante, e essa ainda tem uma gravidade, no meu caso, que é o fato de que muita gente não pensa em doença coronária obstrutiva para a mulher, né? Então, pode ser que o fato de ela ser mulher tenha diminuído a sensibilização para avaliar o quadro doloroso, muito embora o eletro gritasse, né, Mariana? E a história da dor atípica, né, Ibrahim? A mulher com dor atípica é um problema. Né? Ela não tinha uma dor que sugerisse doença coronária de jeito nenhum, mas era uma paciente de altíssimo risco. Acho que a gente tem que valorizar muito história familiar, né, história pessoal. E era bom parar de fumar, né? Porque a chance dela é o transplante. Se ela estragar o pulmão também, a coisa vai evoluir mal para ela, né? Vamos, então, à discussão. Bem, agora eu vou chamar o Dr. Victor para a gente discutir um pouquinho. Boa tarde a todos. Eu sou o Vitor, R1 da Cardiologia daqui do Dante, e hoje o tema que a gente vai trazer aqui para a discussão é de trombo IVE pós-infarto. O que eu vou falar aqui foi baseado nesse artigo aqui da ARRA sobre trombo IVE, uma declaração científica da ARRA. A incidência do trombo em VE vem em queda, diminuiu muito nas últimas décadas, né, principalmente depois dos avanços nas técnicas de reperfusão, principalmente após a intervenção coronária percutânea e a terapia trombolítica, mas ainda assim tem uma prevalência muito alta, que vai de 4% a 39%, varia amplamente por conta de diferenças na anatomia, no tipo de intervenção e no momento de intervenção desse paciente. A gente sabe que a incidência é maior nas 2 primeiras semanas pós-infarto e que é uma complicação potencialmente grave, principalmente por conta do risco de embolização. Então, a formação o surgimento de AVC ou de oclusão arterial entra aí como uma complicação bem grave. Falando um pouco sobre a fisiopatologia, a patogênese da formação dos trombos, ela é baseada na tríade de Bischoff, então uma estase que é atribuível
a disfunção diastólica do VE, a aneurisma apical ou anterior, eles geram uma alteração no fluxo intracavitário e o estado de hipercoagulabilidade, né, paciente em estado pró-inflamatório, associado a uma lesão endocárdica. Tudo isso aí favorece, né, a formação de novos trombos. A gravidade e a extensão da lesão cardíaca aumentam o risco de desenvolvimento do trombo. Então, quanto mais grave for o quadro, mais chance tem de formação do trombo. O diagnóstico ele pode ser dado através do eco, que na verdade é a técnica de imagem padrão para a detecção do trombo. Lembrar que o eco transesofágico ele não é muito útil nesses casos, porque ele não tem uma melhora da visualização do ápice. E, melhor do que o eco, entra aí a ressonância do coração, né, tem maior sensibilidade e maior especificidade. Principalmente, então a gente lança a mão da ressonância principalmente quando tem a suspeita forte e que o eco não consegue visualizar. Em relação ao tratamento, as recomendações do tratamento elas se baseiam em estudos um pouco antigos e às vezes limitados, mas ele traz, a maioria dos estudos eles trazem um tempo de duração de anticoagulação por 3 meses e assim, sempre reavaliar com nova imagem após esse período. Então, repetir um eco ou repetir a ressonância e sempre considerar o risco de sangramento do paciente. Então, a associação com DAPT nesses casos dos pacientes que eles tiveram infarto tem que ser levado em consideração, mas aumenta muito o risco de sangramento, então ele deve ser individualizado também. No caso da nossa paciente, foi de alta só com rivaroxabana, né? Em relação ao uso de DUAX, entra aí como uma opção ao tratamento, sendo que os estudos vêm mostrando também que aumenta muito o risco de sangramento. Então, a diretriz da ESC, inclusive, fala dessa possibilidade, mas eles acabam optando pelo uso de varfarina. Então, pode ser uma opção quando você, nos pacientes onde você não está conseguindo atingir o INR, e aí entra como uma opção nesses casos. Aqui, fugindo um pouco do nosso paciente, né, a gente acabou querendo trazer aqui também esse detalhe. Se for um paciente que tem uma miocardiopatia dilatada, a anticoagulação ela pode ser uma opção por 3 a 6 meses e avaliar a continuidade dessa anticoagulação de forma contínua, principalmente se o paciente ele tiver uma cinesia ou discinesia importante, fração de ejeção reduzida ou estados de hipercoagulabilidade já natural do paciente. E lembrar de sempre descontinuar se a fração de ejeção melhorar para cima de 35% ou se houver um sangramento grave. Essas foram as referências que a gente utilizou. E obrigado. Geralmente eu só agradeço, mas hoje eu faço só cumprimento, mas eu quero agradecer por você ter falado tão bem da ressonância. Jamais vou esquecer disso. Muita gente pede para ver trombo apical transesofágico, que é horrível, porque o ventrículo está longe da fonte de ultrassom, entendeu? Então, foi muito bom você falar isso também. Eu quis que o Vitor trouxesse essa história da miocardiopatia dilatada, porque essa paciente que a gente sempre fala, que naquela paciente tem todo o perfil de fazer novos trombos, né? Ela, na nossa opinião, a anticoagulação tem que ser ad eterno, enquanto a paciente persiste com disfunção. E esse caso, acho que seria um exemplo, não exatamente de miocardiopatia dilatada, mas é uma paciente que não vai melhorar a função, vai continuar com seu aneurisma a longo prazo. Será que a gente deve seguir a orientação de 3 meses? Vamos dizer que esse trombo suma com 3 meses. Fiz um novo eco, não tem mais trombo.
mas persiste um grande aneurisma. Você acha que ele evoluiu para uma dilatada por causa isquêmica? Mas, teoricamente, é uma miocardiopatia pós-infarto. Então, essa paciente vai ter toda a condição para formar novos trombos, e aquela situação que a gente pode fazer eco diariamente para saber se surgiu um novo trombo, né? Então, na minha opinião, também nessa paciente, se persistir, e vai persistir com essa disfunção grave, que ela deveria ser anticoagulada eternamente, a não ser que faça um transplante e mude todo o seu quadro clínico. Mas queria cumprimentar os dois que chegaram no setor ontem para conseguir fazer toda essa preparação em menos de 24 horas. Foi excelente, parabéns aos dois. Né? Algum comentário da plateia? Quem aqui só faria a recomendação de usar anticoagulante por 3 meses? Essa recomendação diretriz, a trombo pós-infarto, 3 meses de anticoagulação. Sem ter em cima da minha mão. Sem ter em cima. Ninguém vai levantar a mão? A diretriz recomenda só 3 meses. Ok? Perfeito. Eu acho realmente, Deus, que daqui a uns 3 meses esse trombo não é mais novo, já é um trombo antigo que ele vai se arrumando ali, tapetando. O problema é o risco de formar novos trombos. Essa é a minha preocupação. Ela tem, a gente infelizmente não conseguiu ver o movimento acine da ressonância, mas a gente viu um contraste espontâneo, um turbilhonamento de sangue brutal. Então, essa paciente tem constante risco de formar novos trombos novos, né, que iriam ter riscos também. Essa é a grande questão. O que eu achei nesse caso é que, embora ele fosse céssio, ele é muito irregular. Ele tem várias irregularidades de superfície. Algumas horas a gente vê até imagens parecidas com captação. Então, acho que é um trombo um pouco diferente. A anticoagulação desse caso, ela vai auxiliar a fibrinólise endógena, né? Ela vai, claro, evitar o aumento, né, a progressão do trombo, mas a ajuda maior para auxiliar mesmo na fibrinólise endógena. Em relação às outras miocardiopatias, tem uma diretriz que apresenta a todas tanto as miocardiopatias como a cardiomiopatia, características que poderiam favorecer a manutenção, né, a extensão da utilização da anticoagulação versus a não anticoagulação, Takotsubo e outras miocardiopatias. Nessa diretriz, esse posicionamento, na verdade, que ele apresentou aqui, ela coloca assim, é razoável, apesar de não se ter muitas evidências, que seja decidido a manutenção a longo prazo, se o paciente persiste com disfunção, com acinesia, com discinesia e fração de ejeção menor que 35, se estiver associado também um quadro inflamatório, uma neoplasia prévia. Então, tudo isso poderia contribuir para a decisão, mas ele acha razoável a indicação, apesar da falta de evidências, que, na verdade, a gente não tem evidências a favor dessa continuidade. Excelente. Ok? Se encerra. Muito bom. Então, eu queria agradecer mais uma vez e dar os parabéns sinceros a vocês dois, ainda mais sabendo que vocês chegaram ontem, mandaram muito bem nas apresentações. E obrigado a todos pela presença, Líria, Mariana, mais uma vez, resolvendo a reunião em 3 slides. E a semana que vem estaremos aqui, Edileide? Então, semana que vem com mais um caso para nos ensinar bastante. Obrigado, pessoal.